Lucas 15, lá no versículo 11, e disse, Jesus falando, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos empregados meu pai tem em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo abraçou-lhe, e lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e põe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa e ouviu as músicas e as danças, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desse um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matasse-lhe o bezerro cevado. Ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e o achou. O Senhor falou no meu coração que existem muitas pessoas hoje, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, que estão denunciando o pecado das pessoas, que estão denunciando os erros das pessoas, mas elas estão cometendo as mesmas práticas, estão fazendo as mesmas coisas, elas denunciam aquilo, mas elas também fazem aquilo. E o Senhor começou a falar no meu coração, e eu comecei a meditar nisso. Eu falei, nossa, isso é verdade. Muitos de nós denunciamos certas coisas, nós falamos certas coisas, mas nós mesmos cometemos as mesmas práticas. E que autoridade que há em nós para nós denunciar algo que nem nós mesmos estamos cumprindo? O Senhor começou a falar isso no meu coração, através de um sonho bobo. Eu não quero aqui mistificar, dizer que eu tive uma revelação de Deus no sonho. Não quero dizer isso, mas eu creio que o Senhor estava ministrando algo no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, porque tudo que nós estamos vivendo hoje, tudo que está acontecendo hoje, é por causa da nossa imprudência. O que nós estamos enfrentando hoje, a situação que nós estamos passando, que o Brasil está enfrentando, que a igreja está enfrentando, é por causa da nossa imprudência. Nós
não estamos sendo prudentes, a igreja não está sendo prudente, a sociedade de forma geral não está sendo prudente, as pessoas não estão preocupadas nem consigo próprio, e muito menos com as pessoas que estão à sua volta. As pessoas estão vivendo de qualquer forma, as pessoas não estão preocupadas. Nós estamos aí, né, na chamada, vivendo agora outra onda da Covid, mas não é só isso, só uma onda que está acontecendo, mais uma onda. Isso que nós estamos passando é por causa da nossa imprudência. Nós tivemos um período onde nós ficamos fechados na nossa casa, nós somos ministrados de várias formas a respeito de nós mantermos o distanciamento, de nós nos cuidarmos, passar álcool nas mãos, de evitar aglomeração. Nós somos alertados sobre isso. E quando a situação melhorou, nós começamos a agir como se tudo tivesse normal, tudo tivesse acabado. Quando a situação melhorou um pouquinho, as pessoas começaram a lotar os bares, começaram a lotar os clubes, começaram a lotar as casas, fazer festa dentro de casa. A própria igreja, irmãos. Quantas igrejas, quantos irmãos em Cristo, quantos irmãos que não respeitaram, fizeram aglomeração quando não podia. A igreja de Cristo. Eu seria muito imprudente se eu não dissesse que a igreja também fez isso. Quantas igrejas se reuniram e fizeram aglomeração de pessoas, não respeitaram nenhuma ordem, quando deveriam ter feito isso também. A igreja, ela é a primeira a dar exemplo. Nós temos que ser os primeiros a dar exemplo. Como eu disse para vocês, o meu interesse não é mistificar tudo isso, né? Até porque já tem muitas pessoas fazendo isso. Tem muitas pessoas mistificando as coisas e falando que isso está acontecendo por causa disso. Não é isso, irmãos. Isso que está acontecendo é resultado da nossa imprudência. É resultado da nossa imprudência. Nós estamos sendo imprudentes. E eu falo de forma geral, e principalmente nós como igreja, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos estar atentos. Aquele jovem, ele estava longe da sua casa. Ele estava longe da sua família. Ele estava longe de tudo. Aquele jovem, ele largou tudo que ele tinha na casa do pai e ele foi viver longe. Foi a escolha dele. Ele estava colhendo os frutos da escolha dele. Aquele jovem, ele estava em uma situação precária. Aquele jovem, a vida dele estava em colapso. Ele gastou tudo o que ele tinha com prostitutas, gastou tudo que ele tinha com bebidas, com festas. E agora que ele estava na pior, os amigos não estavam lá, as mulheres não estavam lá. Agora que ele estava nessa situação, não tinha mais festas, não tinha boas bebidas, não tinha a roupa de grife, só estava na memória dele. Ele agora usava uma roupa suja. Ele cheirava a porcos. A única companhia que aquele jovem tinha era porcos. As mesas fartas acabaram. Ele agora estava desejando comer a comida dos porcos. Mas aquele jovem, ele lembrou que tinha um pai. Ele lembrou que tinha uma casa. Aquele jovem, ele lembrou que ele precisava voltar. E ele tomou uma decisão de voltar. Eu não sei como você está hoje, eu não sei como você que está nesse momento ouvindo essa palavra, você que está nesse momento sendo ministrado, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você tem andado. Mas se você está distante, eu te convido a lembrar nesse momento, você tem uma casa, você tem um pai, você tem um lar, e você precisa voltar. O que fez a diferença na vida daquele jovem foi porque ele voltou para sua casa.
ele lembrou que ele tinha um pai. E o texto da história fala que enquanto ele voltava, ele fazia um ensaio, um discurso ali no meio do caminho, do que ele ia falar para o pai. Ele ia repetindo aquelas palavras: olha, pai, pequei contra o céu e contra ti, e eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. Olha, pai, eu pequei, mas eu quero voltar, me faz como um dos seus empregados. Eu lembro, quando eu era criança, às vezes a gente fazia umas artes, aí a gente fica aquele peso na consciência. Aí quando é a hora do pai, a gente sabia que estava quase na hora do pai chegar em casa, a gente começava já a mentalizar um discurso que eu vou falar para ele, né? Eu fico imaginando aquele jovem mentalizando esse discurso: eu vou falar isso, olha, pai, eu pequei, olha, pai, eu não devia ter feito isso, né? Mas o engraçado disso é que quando aquela pessoa para quem você preparou todo aquele discurso, quando você chega, porque você planeja tudo, você vai direitinho, né? Vai ser assim, vai acontecer assim, vai ser dessa forma. Só que quando chega, o pensamento da pessoa é diferente do seu. E daí quando ela chega, aquelas palavras que você ia falar não faz sentido nenhum. Porque a reação da pessoa não é aquela reação que você imaginaria. Não sei se você já passou por isso. Não é aquela reação que você imaginaria. E aquele jovem, ele passou por isso. Ele foi planejando um discurso, falando: pai, eu vou chegar lá, vou falar isso para meu pai. Mas quando ele chegou lá, a reação do pai foi totalmente diferente ao que ele pensava. Foi totalmente diferente ao que ele planejava. Aquele jovem estava distante, e ele lembrou, e ele precisava voltar. Quando ele chegou lá, e ele começou a planejar, a falar para o pai tudo aquilo que ele tinha planejado, o pai não respondeu nada. O pai simplesmente deu um abraço nele. E aquele abraço calou todas as palavras dele. E eu fico imaginando agora aquele pai, o filho olhando para o pai. Já viu quando a pessoa vem e dá um abraço e você parece que não é digno de receber aquele abraço, você nem consegue abraçar a pessoa direito. Mas aquele abraço caloroso, eu fico imaginando aquele pai agora, ele falando: ei, empregados. Quando ele fala isso, eu fico imaginando um medo no coração daquele jovem. Nossa, agora ele vai me escorraçar daqui, né? De repente não foi isso que ele ouviu. Ele ouve: traz uma nova roupa, traz uma sandália, traz um anel. Vamos matar o boi cevado e vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto, mas agora ele ressuscitou. Ele estava perdido, mas agora ele foi encontrado. Talvez você que está ouvindo essa palavra nessa noite, talvez você aí onde você está perdido. Talvez você se distanciou do Senhor. Talvez você fez tanta coisa que não devia. Talvez agora você está longe da sua casa, longe do seu lar. Talvez você, como aquele jovem, está desejando tantas coisas, mas não está tendo nada. Aquele jovem, ele desejava comer alguma coisa, mas ninguém dava nada. A história fala. Talvez você também está passando por essa mesma situação. Você deseja tanta coisa, você planeja tantas coisas, mas ninguém te dá nada. Eu quero falar para você nessa noite: é hora de voltar. É hora de voltar para a casa do Pai. É hora de você se achegar ao Pai e receber o abraço do Pai. O Pai está pronto para te abraçar. Ele está pronto para te receber. O maior problema nosso é que muitas vezes nós não nos perdoamos. E quando nós não nos perdoamos, nós não conseguimos perdoar as pessoas. Nós formatamos na nossa mente uma imagem de Deus que nós não conseguimos nos aproximar daquilo. Eu lembro de uma historinha que eu ouvi há muito tempo atrás. Falava de um menino que ele desenhava na parede uma floresta, e ele desenhava aquela floresta muito grande, e de repente ele começou a olhar para aquela floresta e ele começou a ficar assustado com aquilo.
aquela floresta onde ele estava, começou a imaginar muitos animais naquela floresta, ele começou a imaginar muitos bichos peçonhentos, muitas feras cercando ele, ele começou a ter medo daquilo, até que em um momento ele se deu conta que aquilo era um desenho que ele fez na parede, e não era algo real, e todo o medo foi embora. E muitas vezes nós fazemos essa imagem de Deus, nós formatamos a nossa mente um Deus irado, sentado num trono, com uma cara feia, um homem barbudo, com um raio na mão, pronto para fulminar o primeiro que cometeu algum pecado. Nós criamos essa imagem de Deus e nós não transportamos somente para Deus e para nós essa imagem, mas para as pessoas. Porque daí quando as pessoas elas nos tratam mal, as pessoas elas nos aborrecem, nós não perdoamos essas pessoas, porque nós pensamos assim, essa pessoa não merece perdão. Porque eu não consigo ter em minha mente uma ideia de perdão. É por isso que a palavra, ela nos insiste que nós venhamos receber o perdão do Senhor, e entender que o Senhor, Ele nos amou da nossa forma, Ele nos amou antes mesmo de nós nascermos, Ele já nos amava. Ele sabia que você ia pecar, Ele sabia que você ia passar por tudo que você passou na sua vida, Ele já sabia, e mesmo assim Ele te amou, mesmo assim Ele deu o Filho dEle por você. E o irmão daquele jovem, ele agia exatamente dessa forma. Quando ele viu o seu irmão voltando para casa, ele estava tão ocupado com as coisas, a história que nós acabamos de ler fala que ele estava trabalhando lá no campo. E quando ele ouviu as músicas, ele ouviu as canções, ele estava tão alienado de tudo, que ele chegou num dos servos e falou assim, o que está acontecendo aí? Olha só a falta de noção desse jovem. Era óbvio o que estava acontecendo. Era óbvio o que estava se passando por ali. Mas ele não sabia o que estava acontecendo, sabe por quê? Porque para ele o irmão dele tinha ido embora, já tinha morrido. Para ele o irmão dele já não ia voltar mais, não existia mais. Então ele estava ocupado com as obras dele, ele estava ocupado com os afazeres dele, e ele não se importava com o que aconteceu com o irmão dele. Mas o pai estava esperando o irmão voltar. Mas o pai estava esperando. A religiosidade, ela nos torna frios. A religiosidade, ela nos torna imperdoáveis e implacáveis. Porque a religiosidade nos faz olhar para o erro das pessoas e apontar o erro das pessoas e não olhar para os nossos. E nós começamos como que eu posso dizer? Nós começamos a agir de uma forma que se eu faço isso, se eu consigo fazer isso, todo mundo tem que fazer também. Se eu pratico isso, todo mundo tem que fazer. Foi o que aquele jovem, ele falou do irmão dele, olha pai, eu nunca te abandonei, olha eu fiz de tudo, olha pai, eu sempre cumpri as minhas funções, nunca te desrespeitei, e o Senhor nunca me deu nada. E agora esse meu irmão que foi para lá, gastou tudo com as prostitutas, gastou tudo, e ele volta, o Senhor recebe ele. Olha só o coração de um religioso, olha só o coração de alguém que está enclausurado na religião, mas não consegue enxergar o amor de Cristo. Ele tinha tudo, ele tinha o pai ali, ele estava com o pai, mas ele estava preocupado com os afazeres dele. Olha pai, eu sempre fiz isso, eu nunca te desrespeitei, sempre cumpri minhas obrigações. É isso que a religiosidade faz. A religiosidade, ela nos obriga a fazer coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas, e em vez de nós olharmos para o pai como filhos, nós começamos a olhar para o pai como um senhor, e eu sou escravo, eu tenho que fazer tudo o que ele quer. E na verdade nós temos que fazer sim tudo o que o Senhor quer, mas é por amor e não por obrigação. O amor é uma cadeia sem correntes e com as portas abertas. Não sei se você consegue entender isso. Mas quando há amor, você não é obrigado a fazer nada. Você faz porque você ama. Mas aquele irmão, ele não compreendia isso.
O irmão dele foi embora, tá bom, esqueceu o irmão dele, eu vou continuar fazendo as minhas coisas, eu vou continuar fazendo as minhas obras, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. E quando o irmão dele chegou, ele não se deu conta. Por que ele não se deu conta das festas? Porque ele não sabia o que o pai mais esperava. Ele não sabia o que estava no coração do pai, o desejo do pai. Meu irmão, eu quero fazer um convite para você, nesse momento, você que está sendo ministrado por essa palavra. Não se prenda a cumprir obrigações. Não se prenda a cumprir rótulos. Não se prenda a dogmas. Não se prenda a essas coisas. O amor de Cristo, ele nos liberta. E quando o amor de Cristo, ele nos liberta, tudo que nós fazemos não é para ser salvo, mas nós fazemos porque somos salvos, porque fomos salvos e porque amamos. E porque amamos o Senhor. Aquele jovem não lembrava mais do irmão dele. Ele estava na casa do pai e vivia como escravo, enquanto o outro estava lá longe da casa do pai. Mas ele lembrou que tinha um pai. Ele lembrou que ele era filho. E ele voltou. É tempo de nós voltarmos. É tempo de nós voltarmos ao Senhor, como eu falei logo no início aqui. Tudo que nós estamos vivendo nesses dias não é culpa de Deus, não é culpa do governo, não é culpa de ninguém. É nossa culpa. É por causa da nossa imprudência, é por causa das nossas falhas. Enquanto nós não entendermos isso, que nós precisamos ser obedientes, sermos prudentes, enquanto nós não entendermos isso, que nós precisamos voltar, nos arrepender. A palavra diz, olha, lembra de onde caísse, se arrepende e volta às práticas do primeiro amor. É interessante que lá em Apocalipse, no capítulo 2, esse texto ele foi enviado para a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso estava da mesma forma. Ela estava envolvida com tantos fazeres. O texto lá diz que eles eram ótimos na palavra, que eles eram empenhados, que eles eram trabalhadores, que eles se preocupavam com aqueles que se diziam ser apóstolos e não eram. E eles confrontavam na palavra. Mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. De nada vale o nosso trabalho se não for amor. Lá em Coríntios fala isso. Olha, se eu tiver o dom de profecia, se eu tiver o dom de milagre, se eu tiver o dom de transportar as montanhas, se não tiver amor em mim, eu vou ser como um metal, é só barulho. É uma panela vazia. Você já viu uma panela vazia? Você bate nela, ela faz aquele barulhão. Mas quando nós estamos cheios, do amor de Cristo, nós não precisamos fazer barulho nenhum, porque o amor de Cristo, ele transborda através de nós. Amém? Aquele irmão, ele era bom de serviço, mas ele era ruim de relacionamento. Ele era ótimo nos trabalhos, mas ele esqueceu que tinha um irmão, e ele esqueceu que tinha um pai, vivendo na casa do pai. Eu não sei se você consegue entender isso nessa noite. Os dois irmãos dessa história, eles são pródigos. Os dois são pródigos. Um porque vivia na casa do pai e desperdiçou a oportunidade de ter o pai ali, com tantos serviços. E outros porque deixou o pai em busca de prazeres, preferiu a sua herança. Como está a sua vida hoje, meu irmão? Você que está recebendo essa palavra nessa noite, como está a sua vida hoje? Faça uma autorreflexão. Como você está hoje? Você sente que precisa voltar? Você sente que precisa restaurar o seu relacionamento com o pai? O pai está de braços abertos. Talvez você já andou por tantos lugares. Talvez hoje você está perdido em vícios.
Talvez você está perdido hoje em tantas coisas, e você olha para você mesmo e você fala assim: eu não sei se o Pai vai me aceitar. Eu não sei se eu vou ser recebido na presença do meu Pai. Eu não sei. Eu não sei como voltar. O pai, ele não esperava palavras. O filho, ele montou um texto, ele montou um discurso. Mas o pai não queria palavras, o pai queria o filho. O pai, ele não espera palavras, ele quer você, meu irmão. Ele quer você, minha irmã. Ele quer você que está recebendo essa palavra nessa noite, ele quer você. É tempo da igreja voltar. É tempo dos perdidos voltarem. Deus está fazendo algo novo nesse mundo. Nós temos ouvidos por vários homens e mulheres de Deus que uma onda de avivamento está vindo na igreja. E para que essa onda de avivamento venha, é necessário que nós venhamos passar por esses momentos de crise, de dificuldade. É necessário. Mas a palavra também diz que o amor de muitos se esfriarão naquele dia. Eu te convido a não deixar o amor no seu coração se esfriar. Não deixe o amor se esfriar. Nós temos visto nesses dias o amor de muitos tem se esfriado. Muitos têm abandonado, muitos têm deixado. Nós estamos vivendo na nossa história o maior índice de abortos, o maior índice de separação, divórcio. O feminicídio tem aumentado de forma estrondosa. A violência no lar, infanticídio. Nós estamos vivendo o tempo em que o amor de muitos está se esfriando. E pessoas também dentro da igreja, nós temos visto isso, pessoas abandonando a fé, pessoas se apostatando da fé. Eu vejo tantas pessoas que antes eram defensores da causa de Cristo, e hoje são defensores de um partido político, são defensores de tanta coisa. Eu vejo irmãos hoje que antes eram empenhados nas coisas do reino, e hoje abandonaram tudo. E muitas vezes usam do seu conhecimento, se é que eu posso dizer assim, usam do seu conhecimento para pleitear contra a igreja. O amor de muitos tem se esfriado nesse tempo, mas eu tenho uma novidade para contar para você, meu irmão. Deus está restaurando o amor da sua igreja. Deus está restaurando a adoração na sua igreja. Deus está restaurando o louvor na sua igreja. Deus está restaurando o relacionamento na sua igreja. Deus está restaurando vidas. E você pode ser restaurado nesse tempo, se você quiser. É tempo de voltar, meu irmão. Eu não sei o que você fez. Talvez você pense assim: ah, mas aquilo que eu fiz não tem perdão. Ah, mas aquilo que eu fiz, Deus não vai me aceitar mais. Ah, mas aquilo que eu fiz, eu tenho vergonha de voltar. Eu quero dizer para você, o Pai, Ele te ama e Ele te aceita. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos homens terríveis que se tornaram anunciadores do Evangelho. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo, ele matou mulheres, crianças, homens. Mas, quando ele se encontrou com Cristo, ele se tornou um embaixador do reino. Não importa o que você fez, meu irmão. Não importa por onde você andou. O Pai está esperando você voltar. O Pai está de braços abertos. Ele não espera palavras. Ele não espera um discurso. Ele espera você. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Lembre-se onde você caiu. E arrependa-te. O pai, quando ele viu o filho, ele abraçou o filho. E ele calou aquele discurso do filho com um abraço caloroso. E o pai, ele disse assim: olha, empregados, tragam uma nova sandália, tragam uma roupa nova, tragam um anel. E ele falou assim: e matem o boi cevado.
Ele não falou matem um boi, ele falou matem o boi. Isso significa que ele estava esperando o filho, ele já tinha algo que ele estava preparando para a volta do filho. E aquele boi foi morto. E aquele boi, ele representa o sacrifício. O derramamento de sangue selou novamente aquela aliança. Aquele boi também representa uma refeição. E a refeição, ela representa um comitê de boas-vindas. Eu não sei por onde você andou, eu não sei como tem sido a sua vida. Mais uma vez eu digo aqui. Mas o Pai, Ele te espera com um comitê de boas-vindas para você. Com uma refeição para você, meu irmão. Seja abençoado nessa noite. Seja fortalecido nessa noite. É tempo de voltar para a casa do Pai. É tempo de abandonar as velhas práticas. É tempo de nós voltarmos. E você vai ver que quando você encontrar com o Pai, quando você chegar a Ele, todo o seu medo, ele vai ser lançado fora. Toda a sua preocupação vai ser lançada fora. E tudo aquilo que você achava que era tão difícil, você vai ver que não é como você pensa. O Pai, Ele ainda te ama. O Pai, Ele ainda te espera, meu irmão. Eu te convido nessa noite a se apresentar ao Senhor e fazer uma oração de arrependimento, de entrega, de retorno. Se você precisa, nesse momento, renovar a sua aliança, eu te convido nesse momento a renovar a sua aliança com o Senhor. Renove a sua aliança com Ele. Diga para Ele, ó Pai, eu fiz tantas coisas. Eu fiz tantas coisas erradas, Pai. Eu fui um religioso e por causa disso eu caí, por causa disso eu pequei, por causa disso, ó Pai, eu fui para os lugares onde eu não devia ir. Olha, Pai, eu andei longe, mas hoje eu quero voltar. Eu te convido nesse momento, meu irmão. Amém? Eu quero